Bem, depois que a bola para de rolar, depois do nosso Arena 09, nós estamos aqui para mais uma vez conversarmos com o nosso Matheus Medeiros. E o que nós viemos fazer aqui? Explicar para você, com muita capacidade através do Matheus Medeiros, o que é esse mercado que hoje não tem nenhum, que eu saiba, não tem nenhum programa em rádio, né? Falando de criptomoedas, falando deste mercado de blockchain, explicando isso da maneira categórica como você consegue explicar e sempre numa linguagem que possibilita ao nosso ouvinte entender as variantes deste mercado, os atores deste mercado e como funciona o mercado. E a gente deixou muita coisa aí no ar, e aí a Zero ou Zero, vamos em inglês. Zero Knowledge, é isso? Isso, Zero Knowledge. São profs, são promissoras, já estão prontas para um uso em larga escala. Explica pra gente, traduzindo tudo o que é esse momento vivido, porque, repito, né, você pode ter uma moeda, mas ela tem muitas variantes de informação, inclusive. Isso. Como eu costumo dizer que o mundo de blockchain, ele infelizmente ficou conhecido por causa das moedinhas mágicas, mas tem muita infraestrutura por trás que é muito legal, é muito promissora. E isso conversa um pouco com o programa passado, que quem não ouviu, faço o convite de ouvir, que foi incrível. E fica tudo lá na internet, você pode ouvir, você pode clicar aí uma semana para trás e você vai ver lá o nosso programa, porque ele foi muito elucidativo sobre a tal da Bridge. Isso, foi muito elucidativo, não só por isso, mas porque a gente falou do trilema, o trilema da blockchain, né? Então a gente falou bastante sobre os problemas de escalabilidade, de segurança, e o principal deles que é a privacidade, né? Então hoje com o nível, até por causa da inteligência artificial, o nível de agregado de informações, hoje a gente consegue chegar no beneficiário final de uma carteira, que em tese é 0xe e vai embora. Então é engraçado isso, né? Então um número hexadecimal, não tem nada a ver, você consegue achar uma pessoa real. Hoje é possível. Então a questão da privacidade ela é super importante por uma questão de segurança física, eu diria, nesse quesito. E até por, enfim, tem questões de LGPD e tudo mais. E uma das formas de você conseguir melhorar essa questão da privacidade são a utilização de algumas ferramentas. Uma delas é a ZK Proof, ou Zero Knowledge Proof. Proof, nesse caso, é de prova. Por que prova? Quando você faz algum tipo de computação, ou seja, você faz um agregado de informação, enfim, você faz uma requisição dentro do banco de dados, enfim, uma série de coisas, acontecem diversas provas de conceitos. Porque as pessoas esquecem que no final do dia a gente está falando de programação, né? Então é isso. No final do dia é isso. Então, toda a linguagem de programação ela passa por algumas provas de conceito para validar algumas coisas. Por exemplo, quando você faz uma transação dentro do Bitcoin, você passa por uma prova de conceito de trabalho, para quando este trabalho acontece, aí trabalho é computação mesmo, cálculos matemáticos para chegar numa determinada resultante, aquela transação ela é efetuada e registrada no registro público. E isso que é chamado de Proof of Work, que a gente falou já nos programas passados. Enfim, essa prova de conhecimento zero é uma das formas de você passar por a sua transação, passar por alguns protocolos, a sua interação passar por alguns algoritmos e ela ser registrada dentro dessas blockchains públicas sem quebrar a sua privacidade. Deixa eu traduzir. Imagina que é o seguinte, dentro da blockchain, dentro do mundo... Lá vamos nós para tecla SAP aqui. Mais uma vez. Imagina que é o seguinte, eu sempre estou falando aqui de registros, registros públicos e tudo mais. Imagina que a partir de amanhã, toda a interação que você faz na sua vida, você tem que registrar dentro do cartório. Eu abri uma porta, acordar, acordei, toma, banho, respirei, escovei o dente, penteei o cabelo, tudo isso você vai registrando. Um por um ato. Isso daí, você vai registrando, só que esse registro não é em qualquer lugar, não é num diário não. É num registro onde de fato prova que você fez aquilo. Onde todo mundo participante da vida vê que o Olivério acordou, respirou, tomou banho, escovou o dente, papapá. Só você concorda comigo que se for desse jeito, é um pouco complicado, né? Porque... Um pouco?
Por alguns motivos. Um deles é uma questão de infraestrutura. Imagina, você ter que registrar, mas vamos colocar isso de lado. Vamos colocar que isso é possível, você vai registrar. Eu coloco um pouco complicado porque eu, que sou um ator aqui não muito de bom grado deste ecossistema, eu vou querer olhar para o Oliveira e falar, pô, o Oliveira tá fazendo tudo isso, né? Poxa, interessante, dá para fazer alguma coisa mal para ele. Se eu tô dentro de um registro público e eu consigo chegar até o beneficiário final, é complicado, certo? Uhum. Eu saber que, poxa, você transacionou tanto vai de virar dinheiro. Um grileiro. Tá entendendo? É um pouco complicado. Então, essa tecnologia ela vem para falar o seguinte: todas as interações que você, Oliveira, faz, ela passa por essa prova de conhecimento zero, que eu não vou entrar no aspecto técnico, é muito técnico para explicar como que isso acontece, e protocola isso dentro desse registro público de uma forma que não quebra a sua privacidade, ao mesmo tempo que garante que aquelas interações aconteceram. É isso. Isso é super importante, por quê? Porque a gente está falando... Confiança. De confiança, e não somente isso, confiança e privacidade num mundo onde... E exatidão, aconteceu. Exato. Mas num mundo onde que os bancos centrais, a infraestrutura financeira está migrando para isso. Então eu tenho que manter a privacidade das informações de todo mundo. Então isso é uma questão que é um dos motivos do porquê que a gente não tem o Drex, inclusive, no dia a dia, tá? É um dos motivos do Drex ter sido adiado durante alguns diversos meses. É uma relação de privacidade. Correto. E até onde a descentralização técnica pode ser sacrificada em nome da eficiência diante desse quadro? Aí a gente está falando de um aspecto quase filosófico mesmo. Mesmo. Aí é filosofia pura. Não, aí é filosofia pura. Porque a gente está falando do seguinte, né, Oliveira? Poxa, o quanto de confiabilidade você perde em prol da eficiência? No final do dia é isso. É o seguinte, cara, você só é uma pessoa dentro dessa infraestrutura aqui inteira. E você, que eu saiba, é um dos âncoras, é uma das pessoas principais e tudo mais. Você faz do seu jeito. Você está falando da rádio. Isso, da rádio. Da sua eficiência, da sua forma. Só que você percebe que tem um mercado que você fala, poxa, se eu abrir um escritório no Nordeste, poxa, eu consigo abarcar mais pessoas, eu consigo entregar mais valor, porque eu conheço outras pessoas lá, eu consigo trazer, por exemplo, sei lá, jogador para falar para cá, eu consigo trazer outras pessoas. Só que você só é um, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí? Esse é um problema. É um dilema. É um problema. Você vai abrir mão ou do seu tempo para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, tentar, né, no caso, que não vai ser possível. Não é possível. Ou você vai ter que abrir mão de contratar, vai ter que contratar outra pessoa e falar, beleza, de alguns dos dois lugares eu não vou poder tocar no início. É isso, sabe? Então esse é um grande dilema. Então, o quanto que da descentralização que a gente vai abrir mão, e aí o que é descentralização? É realmente colocar outros atores envolvidos neste processo em prol da eficiência. Porque no final do dia a gente está falando de questões financeiras, Oliveira. No Brasil, especificamente, é muito difícil você falar de dinheiro com as pessoas. As pessoas se envergonham de falar de dinheiro. Ou minimamente não se sentem confortáveis de falar de dinheiro. Então agora imagina, se eu estou falando aqui na possibilidade dela ser proprietária do dinheiro delas, a primeira pergunta delas é a seguinte: como assim o dinheiro não é meu? Tá entendendo? Uhum. Então assim, mesmo que eu tô aqui falando pra todo mundo, cara, autocustódia, você ser dono do seu dinheiro, que não sei o que lá. A primeira pergunta que meu pai e minha mãe me faz é: como assim eu não sou dono do meu dinheiro? O dinheiro é meu, tá no banco. Aí volta naquela primeira pergunta do nosso programa há 7 semanas atrás. Se o seu banco falir, pra onde que vai o seu dinheiro? Então é muito, muito, muito complicado. Porque se a gente for na descentralização a sua máxima... E aí uma pergunta, a gente pode ter alguma dessas situações de falir em relação às criptos? Não. Não? Não. Porque ela tem uma proteção por si só. Tem uma proteção por si só, porque é o seguinte: quando você tem a propriedade do seu dinheiro... Ela pode desvalorizar. Isso é uma coisa. É importante falar. Ela pode virar pó. Isso, ela pode. Isso pode. Mas até aí tudo na vida pode virar pó. Tudo. Ponto. Né? Você compra um carro, bate ele na esquina, ele virou pó. Virou pó, ponto. A questão é que é o seguinte: em cripto a gente sempre fala muito de propriedade, o que é meu. E lá em cripto a gente sempre fala muito que é o seguinte: se você é dono da sua carteira, das suas chaves privadas, das suas letrinhas lá que dão acesso à sua carteira, você é dono do seu dinheiro de fato. Agora, se o seu dinheiro está dentro de uma corretora, que a corretora é responsável, lembra da palavrinha mágica?
custódia, que é o caso do banco. O banco que é custodiante do seu dinheiro, do seu investimento e disso e de aquilo. Óbvio que se o seu banco falir, provavelmente seus investimentos vão para outro lugar. Por quê? Porque tem a central depositante, que é a B3, e que papapá. Tem uma infraestrutura abarcada por trás. Agora, o seu dinheiro na conta, sendo bem honesto, até porque eu não sei essa resposta, tá? Eu não sei para onde vai. Não sei mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho a menor ideia. Se o banco falir amanhã, o dinheiro que está na conta, não tenho a menor ideia para onde vai. Ou seja, essa é uma pergunta sem resposta para gente. Não, talvez tenha na lei, aqui realmente no momento não tenho essa informação. Existe uma garantia mínima e aí e a diferença? É isso. Vamos supor, você tinha lá 50 milhões aplicados, você vai receber 250 mil, que é o que o governo fala que você tem direito em caso de uma quebradeira. 250 mil da FGC. E aí onde tem 49 milhões, 750 mil reais? E aí? Viraram pó, foi para onde? Porque foi para algum lugar. Esse dinheiro existia, porque esse dinheiro existe de fato. Exato. Né? Esse que é o ponto. Por isso que a blockchain... Você pegou esse dinheiro, ainda que seja por uma forma também digital, mas você pegou esse dinheiro que existia fisicamente e foi lá e toma aqui banco X. Né? Exatamente. Então, o registro público, por isso que a gente sempre fala de público, de registros, de interações. O registro público de blockchain é exatamente esse processo. E aí é uma questão muito complicada de casos de uso e de popularização das criptos, que eu preciso partir de um ponto antes, de explicar para a pessoa, de falar o seguinte, então, você nem é dono do seu dinheiro. Aqui em cripto, minimamente, você é dono. Mas o dinheiro pode ir a zero. Mas o real também pode. Que diferença que tem? Entendeu? Fato. Entendeu? Então, assim, que diferença que tem? O que eu estou te falando hoje é que é o seguinte, hoje você tem a possibilidade de que ninguém vai poder tomar suas coisas. Ninguém. Pode vir um juiz, pode vir o papa falar, o dinheiro é meu. Você vai falar, tá bom, você pega aí as chaves privadas, tenta tirar da minha cabeça as chaves privadas. Não vai conseguir. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. O dinheiro continua sendo seu. Este que é o ponto da descentralização. Só que quando a gente coloca isso num paradigma... Uma perguntinha. E se o cara morre com todas essas informações? Ele perdeu o dinheiro? Na cripto? Nesse caso perdeu, porque o acesso... Não tem como passar para outra pessoa? Não tem como, é o acesso. Quer dizer que se eu guardar todo o meu dinheiro... Você está me dando a informação, mas se eu guardar todo o meu dinheiro em cripto, se eu morrer, já era. Já era. Que beleza. Como todos nós vamos morrer, já era. A gente vai ter conta jurídica em algum momento na cripto? Tem. Aí não morre, porque alguém é custodiante daquele... Não, então, esse que é o ponto diferente, que é difícil para as pessoas entenderem um pouco. Em criptoativo, quando a gente fala de carteiras e tudo mais, começa que não tem descrição de quem é pessoa física e pessoa jurídica. Uma carteira só é uma carteira. Não, então vamos lá. Se eu morrer, esse dinheiro não vai subir, porque eu posso deixar todos os dados. Sim, óbvio. Isso aí. Né? Isso é claro. Todos os dados e vou deixar com uma pessoa, com os meus filhos, que vão seguir. Então eu não vou perder. Ele vai perder se eu não tiver ninguém atrás de mim que tenha essa chave. Isso aí. Simplesmente o dinheiro sobe. Eu me expressei de forma equivocada, mas se você não passou as suas chaves para outra pessoa, você morreu com você? Morri. Sim, então foi embora. Você foi custodiante do meu dinheiro, por exemplo. Você era o cara que me ajudava a mostrar aqui, ali, olha, não sei o quê. Eu tinha a certeza das chaves privadas. Tanto que eu falava aos meus amigos, se já aconteceu alguma coisa comigo, procura o Matheus que ele vai ter as informações, porque ele tinha as informações. Você tinha até a minha senha. Pois é. Português bem só para deixar aqui. Mas era exatamente isso mesmo, as chaves privadas. Então agora eu já estava meio preocupado, agora eu já estou mais tranquilo. Não. Eu me expressei de forma equivocada. Se você morrer, meio que o dinheiro não some. O que some? Se você perder suas chaves privadas. Porque é como se fosse a chave de acesso mesmo. Sim. Só que diferente do mundo de blockchain, como a gente está falando de privacidade, de segurança, eu não posso criar novas senhas. Não existe o recuperar senha, sabe? Não existe recuperar senha. Porque se existe recuperar senha, eu estou quebrando criptografia. Se eu quebro criptografia, eu acabei com o sistema financeiro. É a última coisa que eu também vou me preocupar. Porque tudo precisa de criptografia. Então é o seguinte... Por isso que quando você pode até trocar a sua senha, isso aí tudo é possível? Também não. Aquela vai ser sua senha perpétua. Eu vou entrar tipo assim, naquele banco, vou chamar de banco, isso. Para ficar numa linguagem fácil para o nosso ouvinte, naquele banco, aquele é meu número que vai ser levado até... Ad eterno. Acabou, não tem o que falar. Enquanto o registro... Não é meu número, né? Ele é um número. Isso. Porque ele não é meu na medida em que se eu morrer...
pode passar para o outro. Pode passar. Isso daí, o número de acesso àquela carteira é tal, entendeu? Então, que é aquele númerozinho mágico que você sempre falou, isso aqui você não pode perder, porque isso aqui é o seu número mágico. Isso, são as palavrinhas lá também, se for etéreo, enfim. Então, modo de exemplificar, só para a pessoa, só poder ser um pouco para você entender. Quando você cria uma carteira, você está criando chave de criptografia. Essa chave de criptografia ela é traduzida em algumas palavras para ficar mais fácil para a gente, seja decorar, seja anotar e tudo mais. Como é que funciona uma criptografia? Você coloca lá um dado e você coloca igual SHA-256, que é a criptografia mais utilizada no mundo. O que é essa criptografia? É o seguinte, toda vez que você entra na internet, por exemplo, eu consigo saber onde você mora por onde você está acessando, que é pelo seu endereço de IP, papapá. A polícia usa muito Exato, isso. Exato, o DEIC usa bastante isso. Para pegar operações escusas, para pegar tramóias, essa coisa. Isso, exatamente. Golpes. E por que isso é super importante? Porque a partir do momento que você faz uma criptografia... Ou seja, a criptomoeda, no final, é a junção de toda essa tecnologia que está aí, ela trouxe tudo isso para o lado financeiro e falou assim, é isso aqui para a gente operar com a preservação do seu dinheiro. Pronto. Você agora virou tradutor. Eu virei tradutor. É isso. Mas é exatamente isso. Então por isso que, só pra a gente... Por isso que eu falei que era um papo bem filosófico. Você apertou a tecla SAP e eu resolvi fazer a tradução. Pronto, resolvido. Então só pra gente voltar no tema da pergunta, poxa, será que a descentralização técnica tem que permear a confiança? Vai depender do quanto que a gente quer que as pessoas utilizem. Eu acho este tema super importante. Por quê? Porque isso dá mobilidade para você, Olivero. Hoje, com esse conhecimento que a gente traz aqui todos os finais de semana dentro da Rádio 09, poxa, hoje você entende que se você der um chabu na sua cabeça e falar eu cansei de tudo isso, cara, pega seu dinheiro, transforma em cripto, vá para casa do chapéu, pronto. E não tem problema nenhum. Você não precisa, inclusive, falar com bancos, não precisa fazer nada disso, sabe? Hoje você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue ter propriedade do seu dinheiro, uma questão de confiança, esse tipo de coisa. Então, assim, isso é uma coisa. Se você vai conseguir pegar esse dinheiro, rentabilizar, isso vai depender do ecossistema de descentralização e tudo mais. Aí a pergunta no final do dia é o seguinte, o quanto de valor ou de importância você dá para isso? Para você ser dono do seu dinheiro? Essa pergunta não tem pergunta certa ou errada, não tem resposta certa ou errada. É a cada um. É cada um. E assim, outro ponto importante, só para eu tentar finalizar, esse tema é um tema muito bom, só para eu tentar finalizar, não é excludente. Não é porque eu tenho uma conta no banco e eu tenho uma wallet que, minha Nossa Senhora, vou ter tudo em um ou eu vou ter tudo no outro. Não é, por quê? Não tem necessidade. Entendeu? Você pode ter uma parte lá do seu patrimônio em reais, tudo bonitinho, outra parte você pode ter dolarizado dentro de uma cripto, que é uma stablecoin, tá tudo certinho também. Outra parte você pode ter um pouco de cripto, você pode ter ação, você pode ter... É tudo isso daí. A questão que eu sempre trago é o seguinte, olha que legal, você tem uma infraestrutura inteira que você tem hoje a possibilidade de ter isso. Nunca na história você teve essa possibilidade. É a primeira vez. E desta maneira nós estamos encerrando mais um programa especial com a participação sempre ilustre e importante do nosso Matheus Medeiros, que nos fala deste mundo de criptomoedas, da segurança, das blockchains, enfim, que nos traz a tradução desse mercado. Grande abraço, obrigado. Obrigado, Olivero. Muito obrigado pelo papo. Como sempre, incrível vir aqui falar com vocês e trazer um pouquinho deste mundo que eu acho, assim, maravilhoso e fantástico para os nossos queridos ouvintes. Voltamos semana que vem.